Dando continuidade aí, nós vamos trabalhar o quadro clínico com relação às obsessões. Então, pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes. Então, está sempre vindo. Por isso que o ciclo, ele sempre está se iniciando. Estereotipadas e de difícil resistência. Essa questão de difícil resistência é onde traz o maior sofrimento psíquico para o paciente, que são experimentados como intrusos inadequados, tá? Porque eles adentram a questão da mente e tomam conta da mente desse paciente, levando a intensa ansiedade. Geralmente são acompanhados de desconforto, medo, angústia, culpa ou desprazer. Tá? Isso tudo, pessoal, porque eles sabem que isso é irracional, mas devido ao sofrimento psíquico, eles têm que realizar essa compulsão. O quadro clínico com relação às compulsões. Comportamentos ou atos mentais repetitivos que o indivíduo se sente compelido a executar como resposta a um pensamento obsessivo ou tentativa de reduzir a angústia. Tá? Então, esse comportamento, esse ato repetitivo, eu tenho que bater no computador 10 vezes. Então, eu estou sempre batendo. Parou a obsessão. Depois eu penso outra coisa, outra ideia obsessiva. Tenho que bater o computador 10 vezes. E daí o meu dia todo é batendo o computador. As compulsões aliviam momentaneamente a ansiedade, levando o paciente a executá-las toda vez que sua mente é invadida por uma obsessão acompanhada de aflição. Tá? Então, por que aliviam momentaneamente? Porque aquela obsessão ela vai parar depois da compulsão. Só que quem tem toque, ele vai pensar em outra obsessão. Nem sempre tem conexão realista com o que desejam prevenir, né? É a questão, né, de eu ter que olhar a porta para que a pessoa não morra. Não há nenhuma conexão, tá? Não tem nada a ver. Ambas são reconhecidas como absurdas ou irracionais pelo paciente, tanto a obsessão quanto a compulsão, e o insucesso em resistir aos sintomas. Ele não vai resistir aos sintomas devido a quê? Ao sofrimento psíquico. Então, ele vai acabar fazendo a compulsão devido à obsessão. 4 padrões sintomáticos principais. Obsessão de contaminação seguida de compulsão de lavagem ou esquiva compulsiva do objetivo supostamente contaminado, tá? Essa questão dos 4 padrões sintomáticos são os que são mais comuns a gente ver de pessoas com toque, né? A questão da contaminação. Então, eu tenho que lavar minhas mãos porque ela está contaminada. Eu tenho que trocar de roupa e lavar porque ela está contaminada. Não posso pegar naquele objeto porque ele está contaminado. Ou então eu pego no objeto e vou lavar as minhas mãos, que foi o que aconteceu com aquela criança. Obsessão de dúvida seguida de compulsão de verificação. Então, questão da porta aberta. Fechei ou não fechei? E daí vou olhar, vou verificar. Pensamentos obsessivos intrusos sem compulsão. A questão de ser mental, né? Eu tenho que falar o nome da pessoa 10 vezes na minha mente para que isso não aconteça. Então, a compulsão, ela é mental, não existe o ato físico, né? Na minha mente, eu falo o nome 10 vezes e pronto. Que a gente chama isso aí toque de ritual mental. E necessidade de simetria ou precisão podendo levar à compulsão de lentidão, né? Então, tá sempre colocando as coisas simetricamente alinhadas, né, precisas, e isso faz com que os movimentos se tornem lentos. Por quê? Porque ele vai ajeitando tudo bem devagarinho para que fique realmente milimetricamente, né, simétrico, organizado. Preocupações com ordens ou números de sorte ou azar também podem ser observados, tá? Então, temos outros tipos de toque, só que os mais comuns, os mais diagnosticados são esses 4 tipos aí. O diagnóstico.
Pensamentos obsessivos recorrentes que causam ansiedade significativa, sintomas compulsivos e sintomas excessivos ou irracionais. Então, como seria diagnosticado? Através da história clínica, tá? Através da obsessão que o paciente conta, que o traz ansiedade, e dos atos que ele tem que realizar. Mesmo ele sabendo, né, que isso é irracional, se torna excessivo, por quê? Porque eles fazem isso várias vezes ao dia, quebrando aí uma rotina que eles tinham antes e que eles agora, devido ao toque, não conseguem mais realizar. A farmacologia, o tratamento, né? Entra aí a questão da farmacologia, que o objetivo é reduzir os sintomas e melhorar a qualidade de vida. Entra aí os antidepressivos e a terapia comportamental cognitiva, que é o TCC. São exposições com prevenção da resposta autoimposta e orientação à família. Então, o que seria essa exposição com prevenção da resposta autoimposta? É o paciente trabalhar a sua mente de forma que aquela obsessão não tem fundamento e daí ele não vai praticar a compulsão. Muito difícil isso acontecer, né? E são anos de terapia, de TCC, para que o paciente comece a trabalhar essa exposição. E a orientação da família, por quê? Porque a família ela tem que ser orientada que isso faz parte da sintomatologia. E não adianta estar brigando, porque isso vai trazer maior ansiedade ao paciente, tá? Muitas vezes culpa por estar prejudicando a família, né? Porque uns vão dizer que é da doença, outros vão dizer que não é da doença, que não pode fazer isso, e fica aquele conflito familiar. A questão também de choro, tá? Então pode isso aumentar a ansiedade aí do paciente. Com relação aos cuidados de enfermagem, orientar o paciente quanto à importância do tratamento, né, quanto à importância realmente da psicoterapia e do TCC, encorajá-lo o máximo possível a enfrentar as situações que evita e a deixar de fazer os rituais, lembrando de que no início pode haver um aumento do medo e da aflição. Lembrá-lo de que a aflição passa rápida e naturalmente. Tá? Então, nós como enfermagem, iremos encorajar o paciente a realmente trabalhar o TCC. Responda às perguntas do paciente uma única vez, sendo sincero em suas respostas e lembrando de que o toque é que o leva a fazer perguntas mais de uma vez. Aquela pessoa que faz várias perguntas mais de uma vez. Lembre-o de que reclamar não resolve e aumenta suas aflições, tá? Então, realmente, ele tem que aderir à tríade aí, a questão da medicação, a questão da psicoterapia e ter uma ajuda familiar, ok? E daí a gente encerra toque aqui.